A reencarnação é uma crença doutrinária e religiosa, onde se acredita que a alma é eterna e que vivencia uma pluralidade de experiências terrenas durante sua existência no universo. Segundo as religiões que abraçam o conceito, há um esquecimento temporário das vidas anteriores para que, quando encarnados, os seres não sofram com lembranças dolorosas. Apesar disso, existem relatos de pessoas que se lembraram e contam impressionantes histórias sobre as vidas passadas. Eu sou Ivan Lima e te convido agora para conhecer a história da criança que recordou a vida passada e identificou seu assassino. O Espiritismo é o grande responsável por difundir os conceitos de reencarnação no Ocidente. Porém, muitas outras religiões no mundo também creem na possibilidade de uma alma viver em muitos corpos. É o caso do hinduísmo, do budismo, do jainismo, entre outras. Segundo a doutrina espírita, as reencarnações são etapas que a alma passa até atingir um nível de perfeição ou pureza. É uma oportunidade dada por Deus para que o espírito que vive em cada um possa se aperfeiçoar tanto de forma intelectual quanto moral. A religião espírita também diz que, através da reencarnação, os seres podem reparar os erros que, eventualmente, foram cometidos na vida passada. E ainda, que cada alma recebe uma nova experiência com a qual ela poderá melhor se desenvolver. Nas colinas de Golã, região próxima à fronteira entre a Síria e Israel, uma criança de 3 anos diz se recordar de sua morte na vida passada. O menino nasceu de uma família de drusos, uma comunidade religiosa autônoma, comum em países como Líbano, Israel, Síria, Turquia e Jordânia. Para os drusos, a reencarnação faz parte da evolução da vida. O menino possuía uma marca de nascença vermelha na testa, que para a família e religião é uma relação forte dos sinais deixados pela morte na vida anterior. Assim que a criança começou a falar, ela contou para seus familiares que havia sido morta por um golpe de machado em sua cabeça. A criança conseguiu se lembrar de vários detalhes, como a vila onde vivia e a da sua morte. Os habitantes da aldeia, onde o garoto dizia ter morado, relataram que o homem que afirmava ter sido em sua vida passada havia desaparecido há 4 anos. O menino conseguia se recordar do nome completo do assassino e até mesmo do local onde seu antigo corpo havia sido enterrado. O esqueleto encontrado tinha um ferimento na cabeça, que correspondia com a sua marca de nascença. A criança informou também onde a arma do crime estava. Através de escavações, o machado foi encontrado enterrado próximo ao local. Dadas as evidências, o suposto assassino teria confessado o crime. Essa história é contada no livro Children You Have Lived Before Reincarnation Today, escrito por Trutis Hardo, um escritor de temas esotéricos. Em seu livro, o autor faz um compilado de histórias de crianças que aparentemente se lembraram das vidas passadas e conseguiram provas para confirmá-las. Essa história teria sido testemunhada pelo médico Dr. Eli Lash, que ficou conhecido pelo desenvolvimento de um sistema médico de Gaza na década de 1960. Ele faleceu em 2009. Não há comprovações de que a história desse menino seja realmente verdadeira. Porém, algumas pessoas começaram a investigar tais situações. Entre eles, Jim Tucker, um professor de psiquiatria e ciências neurocomportamentais da Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos, que se dedica a estudar relatos de crianças que se dizem lembrar de suas vidas passadas. Jim já se dedica a esses estudos há alguns anos. Apoiado pelos estudos do professor Ian Stevenson, que morreu em 2007,
Ele reúne mais de 2.500 casos, datados desde 1961. Segundo as pesquisas, 70% das crianças que dizem ter uma suposta memória de uma outra vida trazem lembranças de mortes violentas. Em sua maioria, são crianças do sexo masculino. Dentre os casos está Ryan, uma criança de 10 anos que vive com seus pais em Muskogee, Oklahoma, nos Estados Unidos. O garoto diz se recordar de momentos peculiares do passado. Ele possui lembranças de estrelas de Hollywood, como Rita Hayworth, e inúmeras recordações de musicais da Broadway. Boa parte das memórias vinha em forma de pesadelos. Os pais se surpreenderam pela riqueza de detalhes sobre os costumes da vida nos anos de 1940 e 1950, que eram totalmente desconhecidos, até então, por Ryan. A criança diz ter sido um figurante de filmes antigos. Os seus pais, apesar de não acreditarem em reencarnação, começaram a pesquisar. Depois de muitas consultas, os pais de Ryan descobriram que o ator se chamava Marty Martin e que, após frustrados testes para filmes em Hollywood, tinha se tornado um agente artístico. Com medo de que a criança pudesse ter algum transtorno, sua mãe procurou ajuda. E foi assim que chegou ao Dr. Jim Tucker. O médico ficou impressionado com a riqueza de detalhes e informações que realmente coincidiram com a vida de Marty Martin, como a data de óbito, particularidades sobre a família, entre outros. Em um outro relato nos estudos de Jim, há o caso de James Leininger, uma criança normal que sempre gostou de brincar com aviões. Aeronaves, fogos e bombas estavam constantemente presentes em seus desenhos. Aos 2 anos, James começou a ter pesadelos. Avião pegando fogo, ele gritava durante o sono. Em um dos seus pesadelos, a criança gritou tanto que seus pais foram obrigados a acordá-lo para que se acalmasse. Ao perguntarem sobre o sonho, o menino respondeu que seu avião havia sido atingido por mísseis japoneses. James deu detalhes sobre a base de onde seu avião tinha decolado. O menino afirmava ter sido um soldado morto na Batalha de Hiroshima. Além de dar detalhes específicos sobre a vida do homem, o pequeno mostrava um conhecimento grande em aviões. Os pais de James chegaram a levá-lo para conhecer veteranos de guerra. Ao chegar lá, o garoto, surpreendentemente, sabia vários nomes dos ex-soldados, sem nunca ter entrado em contato com nenhum deles antes. A história de Lucky Ruhlman também é parecida. Ele é uma criança norte-americana e possuía muito medo de lugares altos e de fogo. Aos 2 anos de idade, ela nomeava brinquedos e objetos com o nome de Pan. Às vezes, ele dizia que no passado ele era uma garota e que tinha os cabelos pretos. Um dia, sua mãe, Erica, resolveu perguntar quem era Pan. Luck respondeu: "Eu sou Pan, mas eu morri e agora estou aqui." Estranhando as respostas, sua mãe questionou como era sua vida no passado. O garoto respondeu que antes ele vivia em Chicago e que havia morrido em um incêndio. Erica passou então a pesquisar e descobriu que, em 1933, dezenas de pessoas afro-americanas morreram em um incêndio no Paxton Hotel. Entre as vítimas, uma mulher chamada Pamela Robinson, de 30 anos. Impressionada com a coincidência, ela perguntou: "Qual era a cor de sua pele na vida passada?" Luck respondeu: "Negra, ué." O Dr. Tuck afirma que o número de acontecimentos como esses e que são relatados é pequeno. Em parte, devido à resistência dos pais em acreditarem no que a criança diz. Para muitas famílias, as palavras das crianças são simples fantasias. De acordo com o estudo, as crianças têm entre 2 e 6 anos e algumas possuem marcas de nascença ou deformidades que se aproximam do local de ferimento da morte, dita por eles. Segundo Tucker, o que torna as histórias mais próximas de serem verdadeiras é o detalhamento das cenas. Em suas palavras,
ser apenas uma coincidência é algo que desafia a lógica. De acordo com os estudos, 20% das crianças relatam episódios ocorridos entre duas vidas. Algumas mencionam terem ficado passeando em volta da família anterior. Alguns, inclusive, descreveram o próprio funeral. Outras crianças falam de outros mundos, de outros quartos e até mesmo do paraíso. Conforme os pesquisadores, ainda é muito difícil ter uma conclusão clara. À medida que as crianças crescem, as memórias vão ficando cada vez mais fracas. A pesquisa ainda é inclusiva e não existem evidências reais científicas para concluir que a reencarnação de fato exista. Apesar do interesse de cientistas em desvendar os mistérios da reencarnação, muitos pesquisadores não estão convencidos e dizem que vários casos são mentiras e golpes de charlatões. De acordo com o psicólogo Christopher C. French, que é professor de psicologia e estuda relatos de experiências paranormais em uma universidade de Londres, ele considera que é mais provável que tais memórias sejam falsas. O Dr. Jim Tucker chegou a vir ao Brasil em um evento onde falou de suas pesquisas sobre o tema. Os estudos não têm o objetivo de comprovar a reencarnação, mas sim de coletar evidências de que a criança teve algum tipo de conexão com vidas passadas. Contudo, não há até hoje nada que comprove tudo isso. Até porque, segundo os pesquisadores, tais indícios podem significar outra coisa, como algum tipo de conexão psíquica. Em relação à morte, a pesquisa pode indicar que não existe apenas um mundo físico e que a mente pode não estar em total dependência do cérebro. Quanto aos mais vários detalhes que as crianças dão de suas vidas passadas, que correspondem com pessoas reais que morreram, o Dr. Tucker diz que é necessário muito mais estudos. Mas que é possível considerar que não são aleatórios. Será que todas essas histórias são apenas fruto da imaginação infantil? Ou podem, de fato, ser evidências de que a reencarnação realmente existe? Você já ouviu relatos como esses? Deixe suas respostas nos comentários. Se você ainda não é inscrito, se inscreva agora no canal Fatos Desconhecidos. Até o próximo vídeo. Tchau.